Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Tudo bem, Badá? Tudo bem, Juninho? Tudo certo? Certinho, né? Manhã um pouco mais agitada. Mais ou menos. O negócio tá meio fervendo, sabe? Ali coisa. Mas o Sérgio deu ontem a dica aqui, hein? Não, pois é. Nós estamos falando do pedido de demissão do técnico Pintado e do Carlos Quila. Aí tem os cordeteiros dizendo, não, foi o Badá que derrubou o Pintado. Não, eu não derrubei o Pintado. Quem derrubou o Pintado foi o elenco. Os números. Os resultados. O time toma um gol a 1 minuto de jogo, não é culpa do Badá. Então, logo mais 2 horas da tarde vai ter uma entrevista coletiva onde será anunciada o pedido de demissão do Pintado e do Carlos Quila. Então isso aí a gente pode ficar 1 hora aqui conversando. Mas o que derruba treinador é resultados. E aí os resultados ruins são fruto do quê? Da má formação de elenco, da má montagem do time da Chapecoense, que transforma, infelizmente, o ano do futebol da Chapecoense muito ruim. Pois é, esse é o assunto da coletiva hoje à tarde, né? Informação que a gente tem aí que o Pintado pediu demissão, que o Quila também pediu demissão. Pintado muito ruim nos números, né, Badá? Foram 14 jogos à frente da Chapecoense, 1 vitória, a única vitória da Chapecoense no Brasileiro, 6 empates e 7 derrotas, um aproveitamento mais ou menos de 21%. Ele procurou fazer o melhor que ele podia, que ele pôde pela Chapecoense, mas não adianta. Nenhum mágico consegue fazer esse elenco render mais. Então, gente, nada contra o Pintado, conversemos com ele uma vez ao vivo aqui, profissional dedicado, correto, isso não se discute. Mas o problema é que é a má formação de elenco, e o Pintado não conseguiu, nem ele, nem o Carlos Quila, acrescentar. Então o negócio é olhar para frente. Olhar para frente e não adianta, o Pintado ele não conseguiu realizar o trabalho. E aí, quando as coisas não vão bem, quando os resultados não são bons, esse ano aqui a Chapecoense já começou lá com o Huberto Louser, pediu para sair. O Mozart veio, perdeu o Campeonato Catarinense e foi embora. Veio o Jair Ventura, ficou 14 jogos também, não ganhou nenhuma, foi embora. E agora o Pintado. Então não é o problema o técnico, nada contra o Pintado. Não é ele o responsável por a Chapecoense estar nessa situação. A responsabilidade é de quem montou o elenco. Um elenco desqualificado para a exigência de uma Série A de Campeonato Brasileiro por todos os problemas que a gente está o ano inteiro falando aqui. Então, não adianta. O negócio é olhar para frente, tem mais 10 jogos pela frente e não seria só o Pintado. A barca ela teria que ser mais ampla. A barca teria que ser maior. Inclusive envolvendo aí muitos jogadores que não vão poder permanecer no ano que vem, até pela nova realidade que a Chapecoense vai viver. A Chapecoense ano que vem, e já foi dito isso pelo João Carlos Staconski, que é quem está tentando planejar o futebol, de que a Chapecoense vai trabalhar com uma folha no início do ano de R$500 mil. Muitos jogadores aí recebem 100, 120, até mais. Como é que esses jogadores vão manter no clube? Não tem como. Então o negócio é replanejamento, deve ser a palavra de ordem da Chapecoense a partir dessa entrevista coletiva agora das 2 horas da tarde. Aguardamos e amanhã a gente repercute essa entrevista aqui no Balanço Geral, né? Ontem foi dia de Assembleia Geral do Conselho Deliberativo da Chapecoense e discutiu o futuro do Verdão, né? Para falar um pouco mais, né, Badá, nós temos aqui ao vivo o presidente do Conselho Deliberativo do Verdão, Rudimar Bortolotto, e eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, Badá, porque é o torcedor que está perguntando sobre a questão das dívidas do Verdão. Exatamente, porque foi o primeiro assunto da pauta. Em primeiro lugar, boa tarde ao Bortolotto, obrigado pela presença aqui no nosso Balanço Geral. Primeiro assunto da Assembleia ontem foi a prestação de contas, com muita transparência. A gente ficou sabendo através de conselheiros que estavam presentes. Foi feita a prestação de contas, a dívida se manteve na casa dos 120 milhões, e me corrija se eu estiver equivocado, mas, e eu acho que isso é importante dizer, a prestação de contas foi apresentada e foi aprovada pelos conselheiros. É por aí, ô Bortolotto? Boa tarde, Badá, boa tarde, Espíndola, a todos que estão assistindo. Nós tivemos 2 sessões, uma sessão do Conselho Deliberativo, que apreciou o balancete do 3º trimestre do ano 2021, e uma sessão da Assembleia Geral Ordinária, que teve outros assuntos em pauta. Efetivamente, o balancete ele não é aprovado, né? Ele é apenas demonstrado aos conselheiros e são feitos apontamentos para identificar eventuais distorções. Então, o termo estatutário é apreciação, né? E só no final do ano, então, com o fechamento de todo o balanço, é que o Conselho Deliberativo aprova, então, as contas da Chapecoense. Pois é, nesse envolvimento todo, né, Rudimar, foi falado ontem de 25 milhões e 900 mil reais, que são as dívidas com a questão da tragédia aérea da Chapecoense, né, as indenizações, né?
Nós temos, a dívida ela é composta de dívidas a curto prazo, a longo prazo. Essas dívidas decorrentes dos acordos trabalhistas do acidente aéreo são todas dívidas a médio e longo prazo, né? Mas nós temos outras obrigações trabalhistas, tributárias, que são a curto prazo, e isso dificulta um pouco mais o fluxo de caixa do clube. Como às vezes, como é de conhecimento, a gente não tem autorização para participar, então às vezes a gente fica sabendo das informações através de terceiros e aí elas podem chegar desencontradas. Então, só para clarear, não foi feita a votação, foi feita apenas a apreciação, mas a gente recebeu essa prestação de contas que aponta até 30 de setembro uma dívida de 120 milhões. Mas ainda temos outubro, novembro e dezembro, né, que a diretoria vai ter que, de alguma maneira, administrar e equacionar estas questões. Mas até em função disso, o Bortolotto, que daí vocês entraram no assunto principal da pauta, que foi a aprovação, ou seja, a autorização por parte dos conselheiros para que a Chapecoense abra negociações, receba propostas para que a Chapecoense se torne uma sociedade anônima do futebol. É isso? Exato. Nós tivemos, então, na segunda etapa da reunião, uma Assembleia Geral Ordinária. No primeiro assunto, tivemos o ingresso de 29 novos conselheiros efetivos do Conselho Deliberativo, que foram aprovados. E no segundo assunto, tivemos a discussão sobre a autorização para que se adotem os procedimentos para a constituição de uma sociedade anônima do futebol. Ao final, com algumas emendas aprovadas à resolução proposta, foi autorizado o Conselho de Administração, os dirigentes do Deliberativo, acompanhados pela comissão constituída para essa finalidade, que possam fazer todos os encaminhamentos, a exemplo de minutas de estatuto da sociedade anônima, plano de negócios e busca por investidores. Retorna ao Conselho Deliberativo, se for uma das modalidades de transformação, aí o Estatuto retorna para análise do Deliberativo, porque precisa alterar o Estatuto da Chapecoense, e também retorna para o Conselho Deliberativo no momento da cedência dos ativos, né? Então, escolhido o modelo com participação ou não da Chapecoense, com investidores externos, os percentuais de participação no momento da cedência dos ativos, ou seja, da transferência dos ativos da Chapecoense. Isso leia-se direito aos campeonatos, marca, contratos e tudo, aí volta também para a deliberação do Conselho Deliberativo. Agora, Bortolotto, na prática, para o torcedor até entender, não muda nada por enquanto. Tudo tem que ser aprovado, né? Tem, como disse o Badá, tem toda uma análise a ser feita. Tem que, inclusive, agora analisar propostas que devem chegar na Chapecoense, ou seja, na prática... E essa é a pergunta, porque ele está à frente desse processo todo, uma das pessoas é o Rodimar Bortolotto. Já existe alguma proposta, ou pelo menos alguma, assim, algum aceno de algum investidor, de alguma empresa, que eventualmente já tenha demonstrado interesse, digamos assim, nessa parceria com a Chapecoense? Nós estamos trabalhando com a assessoria de uma empresa de consultoria contratada ainda em 2019 e que o ano passado, em função da pandemia, o contrato ficou stand-by e nós retornamos agora esse ano. E justamente o encaminhamento, houve até reclamação de que o encaminhamento está sendo acelerado, mas não é em razão de que se quer desvirtuar o encaminhamento. Na realidade, aceleramos um pouco, porque a consultoria disse que os clubes que saírem na frente, em termos de autorização para a Sociedade Anônima do Futebol, terão maiores possibilidades de ter propostas de investimento. Não existe nenhum investidor mapeado, mas existem já nichos de investimentos, né, identificados por essa empresa de consultoria e que poderiam aportar recursos dentro de um plano de negócio que possa ser bem organizado pela Chapecoense. Foi mencionado, muda alguma coisa na Chapecoense? Absolutamente não. A Chapecoense ela continua no modelo jurídico que ela está, ela vai ter que fazer o planejamento para o ano que vem, ela vai enfrentar as dificuldades que estão postas aí na mesa para o ano que vem,
a tendência desse processo de finalização da Sociedade Anônima de Futebol, nós estamos estimando para metade a final do ano que vem. Só que o start ele tem que ser agora para nós conseguirmos estar, digamos assim, no mercado em busca de investimentos. Obrigado, Rudimar, pela participação com a gente aqui. Estamos sempre à disposição. Quando quiser, sempre bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Um abraço e que as coisas possam andar aí na boa administração do Conselho aí. Obrigado a vocês aí. Estou sempre à disposição também. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Rudimar Bortolotto, presidente então, do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Bem rapidinho ainda a questão do pintado e de técnico. Daí o torcedor, o telespectador deve estar pensando, sim, mas daí vão contratar um novo técnico para o final do campeonato? Não, né, gente? Não, se tem 10 jogos, não adianta contratar, gastar pai agora, contratar um treinador. Mantém, é uma opinião minha, a entrevista coletiva vai ser explicado tudo isso, mas eu acho que a tendência, que o torcedor está perguntando, a tendência é manter a comissão técnica permanente no clube, né, e tocar o barco até o final do ano. Ontem não foi tratado e discutida a questão de eleições da diretoria, esse assunto não entrou em pauta e está muito claro, eu estou aqui nessa, está muito claro o seguinte, a Chapecoense pelas suas próprias pernas não consegue mais solucionar uma dívida de 120 milhões. Não consegue. Se não buscar estas parcerias aí, a Chapecoense fica totalmente inviável. Por isso que foi aprovado, não digo por unanimidade, apenas 2 votos contras. Tem torcedor que não gosta de transformar a Chapecoense em clube empresa. Não existe outra solução para o futuro da Chapecoense a não ser buscar essas parcerias. A realidade é essa. Infelizmente, né, Badá? Bom, 2 jogos completaram a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha. O Grêmio perdeu, então, e se complicou ainda mais a luta contra o rebaixamento. Já o Palmeiras venceu de virada e agora é vice-líder, então, da competição. Vamos dar uma olhadinha nos gols aí. Em São Paulo, Palmeiras e Sport. Logo aos 3 minutos, Juba cruzou da esquerda e Leandro Bárcia completou para o gol. 1-0 Sport. No segundo tempo, Gustavo Scarpa cobrou o escanteio, a bola bateu em Luiz Adriano e entrou. 1-1. Outro escanteio de Gustavo Scarpa. Dessa vez, William desviou e Felipe Melo virou o jogo de cabeça. Final, Palmeiras, segundo colocado, 2, Sport em 18º lugar, 1. Em Goiânia, o Atlético Goianiense enfrentou o Grêmio. Igor Cariús recebeu o lançamento e tocou na saída do goleiro Breno. 1-0 Atlético. No segundo tempo, Paulo Miranda fez pênalti em André Luiz. Marlon Freitas cobrou e fez 2-0 Atlético para a festa da torcida. O Atlético Goianiense é o 9º na tabela. Já o Grêmio segue em penúltimo na classificação. Pois é, mas não tem jeito. Não tem jeito. Mefá-PK, Paulo Miranda, entra governo, sai governo. E o Paulo Miranda, zagueiro do Grêmio, cara. E aí o Wagner Mancini fez uma salada de frutas no segundo tempo, me colocando o Diego Souza para jogar de meio, o cara não consegue caminhar de gordo, cara. E aí o Wagner Mancini me coloca ele de meia e o Borja no banco de reservas. Então, a gurizada amarelando, a gurizada pipocando, inclusive o seu Wanderson, e os veteranos ali como Paulo Miranda e Diego Souza não tem mais condições de dar uma resposta que o Grêmio precisa. Então, a cada rodada aumenta o calvário gremista, a cada rodada o Grêmio fica mais perto da segunda divisão. A sorte ainda que o Palmeiras ganhou do Sport. E mesmo assim, mesmo com essa campanha horrível que o Grêmio está realizando, com 14 milhões de folha de pagamento por mês, incompetência total, ainda está a 3 pontos da zona de rebaixamento e com 2 jogos a menos. Mas por aquilo que a gente viu até agora, só um milagre para salvar o tricolor gaúcho. Pois é, a Chapecoense Futsal está na final da Copa Catarinense. A classificação foi garantida na noite de sábado no ginásio do Sesc Senat. Após vencer fora de casa na primeira partida, a Chapecoense tinha a vantagem do empate, mas não teve facilidade. No primeiro tempo, Rio do Sul surpreendeu, abrindo o placar aos 10 minutos com Lucas Facchini. Os visitantes ainda ampliaram aos 13 minutos com Rato. Já no segundo tempo, novamente Rio do Sul balançou as redes, com gol de Fabão aos 6 minutos. Guto descontou, iniciou a reação da Chape aos 7 minutos. Aos 10, foi a vez de Maico diminuir a diferença. E o jogo terminou em Rio do Sul 3, Chape 2 no tempo normal. Com a vitória de Rio do Sul, a partida foi para a prorrogação e a Chape fez valer a vantagem. Joãozinho marcou a 1 minuto. E ele também fez o segundo gol no terceiro minuto. A equipe adversária chegou a descontar com Vaé aos 8.
Mas a noite era de superação da Chape e a prorrogação terminou em Chapecoense 2, Rio do Sul 1. Com o resultado, a Chape garantiu vaga para as finais da Copa Catarinense. As duas partidas decisivas estão agendadas para os dias 6 e 20 de novembro. O adversário da Chape será a DAF Saudades, que venceu a Pinhalense na outra semifinal. Pois é, né? A gente achou que ia ser mais tranquilo, né, Badá? É, no drama, no sofrimento, mas o importante é que venceu e classificou. Serão duas grandes finais aí, porque Saudades também tem tradição e dentro de casa, principalmente, Saudades é muito forte. Mas parabéns às Saudades e Chapecoense que chegaram na decisão. Para a gente fechar as informações, no sábado, o vôlei masculino de Chapecó carimbou o passaporte para a fase estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Foram dois grandes jogos. Primeiro, o Chapecó venceu o Palmitos e depois levantou a taça vencendo o Maravilha. As duas partidas terminaram em 2-0 para Chapecó. Agora a equipe vai para a fase estadual. Parabéns ao time aí de Chapecó, o vôlei masculino também na final, na fase regional aí dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina.